Esta é a oitava aula do curso Consolidação da Fé e o tema é arrependimento. Talvez você, como cristão de muitos anos, possa pensar que não precisa ouvir esta mensagem ou aprender sobre arrependimento, mas é aí que nos enganamos, porque isto é muito profundo. No primeiro tópico, eu gostaria de dizer que o arrependimento é uma condicional de Deus para a salvação e para a mudança de vida, ou seja, para o crescimento espiritual. E isso está dividido em alguns subtópicos que eu quero apresentar para você. O primeiro é que a pregação de Jesus e dos apóstolos não existia nenhuma hipótese da pessoa ser salva sem o arrependimento. Nós podemos ver isso na mensagem de Jesus em Mateus 4:7, quando ele disse para a multidão: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, isto é uma condição sine qua non. É uma expressão latina que significa, em latim, né? Que significa sem a qual não. Condição sem a qual não se pode alcançar a salvação. É necessário arrependimento. E também em Lucas 5,32, Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico, né? É que o arrependimento é uma condição de Deus para a salvação. E não existe hipótese de salvação, segundo o Evangelho, se não houver arrependimento. E a mensagem dos apóstolos, irmãos, podemos ver o exemplo de Pedro em Atos 2:36-38, que ele, pregando, disse: Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, ele fez tanto Senhor como Cristo. Ouvindo isto, o povo compungiu o coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Está intrínseca aqui uma pergunta que não está explícita. Eles queriam saber, na verdade, o que fariam para serem salvos, né? Depois que ouviram a pregação de Pedro. E a resposta de Pedro foi: arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então vejam bem que a condição para o cancelamento do pecado era o arrependimento. Amém? E a Bíblia diz, né, em Atos 17:30, também na pregação de Paulo apóstolo, o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele notifica a todos os homens que se arrependam em todos os lugares. Então, também nós temos em Lucas 24:46-47, Jesus falando para os seus discípulos, depois que ele tinha ressuscitado e
consolidando a ordem de evangelizar o mundo, né? Ele disse: está escrito que o Cristo sofreria e ressuscitaria, e que em seu nome se pregaria arrependimento para remissão de pecados. E então nós precisamos entender o valor do arrependimento. E Jesus mesmo disse que há mais alegria para um pecador que se arrepende do que 99 que não necessita de arrependimento. E a Bíblia diz que esta alegria por um que se arrepende é no céu, entre os anjos de Deus. Então veja que coisa tremenda, não é? Eu quero dizer para você que infelizmente hoje a igreja não tem pregado mais arrependimento. A igreja tem pregado uma mensagem de desafios à melhora de desempenho, não é? E etc. Mas não tem confrontado o pecado no sentido de que o povo se arrependa, né? E nós também nos arrependamos dos nossos erros na presença de Deus e das nossas falhas como povo de Deus. Mas a mensagem da Bíblia é direta: arrependei-vos, né? E eu quero entrar aqui no segundo tópico, né? O primeiro é que arrependimento é condição sine qua non, né? É uma condição de Deus para a salvação. E aí nós vimos que a pregação de Jesus e dos apóstolos passava inevitavelmente pela mensagem do arrependimento, tá? E que Jesus não veio chamar os pecadores, mas não veio chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. No segundo tópico, o que o arrependimento não é? O que não é arrependimento, e muitas pessoas pensam que é arrependimento, né? Letra A. O arrependimento não é um mero sentimento de culpa. A palavra de Deus diz, né? Enquanto Paulo discorria sobre a retidão e o domínio próprio e o julgamento vindouro de Deus, o governador Félix temeu e disse: isto já é suficiente para agora. Basta. Você pode ir embora. Quando eu julgar necessário, mandarei chamá-lo novamente. Paulo estava pregando a mensagem de Deus para um governador romano chamado Félix, que era o governador da Judéia, naquela época de Paulo. A mensagem mexeu tanto com ele que ele ficou tão incomodado e provavelmente se entristeceu porque ele entendeu os seus pecados, mas ele não se arrependeu. Ele falou para Paulo parar e ir embora. E quando ele achasse que fosse necessário, chamaria Paulo de novo. Então o sentimento de culpa com relação ao nosso pecado, geralmente ele vem antes do arrependimento. E ele é até necessário. O sentimento de culpa é necessário para o arrependimento. Mas ele não é o arrependimento em si, não é? Ninguém se arrepende primeiro se não tiver o sentimento de culpa em relação a seus pecados. Porém, nem todos os que sentem culpados se arrependem, né? Então, arrependimento não é sentimento de culpa. Quantas pessoas têm o sentimento de culpa, mas não se arrependem, né? Na letra B, arrependimento não é uma mera tristeza pelo pecado.
Algumas pessoas ficam muito tristes por causa das consequências de seus pecados, ou por falta de terem, ou pelo fato de terem sido pegas na falha, no pecado. Muitas pessoas ficam tristes não pelo que têm feito de errado, mas pela penalidade que recebem quando são descobertas nos seus erros. Quantas pessoas vivem tristes, né, por causa dos seus erros diante de Deus e até diante da família, diante da sociedade, mas não se arrependem. E a Bíblia fala os quê? Olha, em 2 Coríntios 7,10, o apóstolo Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento, que traz a salvação e não traz nenhum remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, por que Deus criou esse dispositivo na alma do homem de se entristecer quando erra, né? Para conduzir essa pessoa ao arrependimento. Então, quando uma pessoa erra, peca, Deus promove nela uma certa tristeza, não é? Com o propósito de que ele se arrependa por causa dessa tristeza que chega no seu coração. Mas existe uma outra tristeza que é originada no mundo, né? Por causa das coisas do mundo que os homens praticam, né? E vivem nelas, elas produzem também uma tristeza, não é? Mas essa tristeza acaba levando a pessoa para a morte, né? Então, quando a pessoa que teme a Deus erra, Deus promove uma tristeza no seu coração para que ele se arrependa. Mas a tristeza não é o arrependimento, tá bom? Isso aí está em 2 Coríntios 2, de 7, ou melhor, 2 Coríntios 7, 10. Letra C, arrependimento não é uma tentativa de melhorar, não é ser uma pessoa boa, né? Não é uma vida de melhoria no desempenho, meta de desempenho. Desculpem, não. Muitas vezes, né, as pessoas tentam, por suas próprias forças, tornarem-se pessoas melhores e mudarem o seu estilo de vida. Todo esforço próprio traz consigo uma raiz de autojustiça, que é algo que não reconhece a necessidade de arrependimento pelo pecado. Não tem como ignorar o passado, é preciso resolver o passado. E nada muda o passado, a não ser arrepender dos nossos erros e pedir perdão por eles. Você não tem como voltar lá no passado. Então, uma pessoa que pecou contra seu cônjuge, adulterando, não tem jeito de voltar atrás e desfazer. A única maneira é arrepender, não é? E pedir perdão. Não tem outro jeito de resolver isso. Então, meta de desempenho, esforço próprio para a mudança, não elimina nossas culpas, nossos pecados diante de Deus. Você pode até melhorar, mas não é transformado. E na ótica de Deus, Deus não nos melhora apenas, Ele nos restaura. E restaurar é devolver a forma original no plano de Deus. Então Deus nos transforma mediante o arrependimento. Ele lava, limpa o passado, limpa a nossa ficha, né? E aí nós temos a oportunidade, pelo poder do Espírito Santo e pela ajuda de Deus, de continuar no caminho santo dele. A palavra diz em Isaías 64:6: todos nós nos tornamos como um imundo, e todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Todos nós murchamos como uma folha e como o vento, e os nossos pecados nos arrebatam.
Ou seja, ele está dizendo que a nossa justiça diante de Deus, a justiça própria, a nossa capacidade de sermos bons, o melhor que nós podemos fazer na vida, diante de Deus, é como trapos de imundície. Ou seja, aqueles panos que não existiam absorventes antigamente, aqueles panos que as pessoas, as mulheres usavam para seus fluxos, né, menstruais. Então, aquilo chamava trapo de imundície. E a Bíblia fala que nossa justiça própria diante de Deus não vale nada, é comparado àquele trapo de imundície. Ou seja, o melhor que eu posso fazer não vai eliminar minhas falhas se eu não me arrepender, confessar que pequei e pedir perdão para Deus. Na letra D, arrepender não é adquirir religiosidade. Os fariseus eram extremamente religiosos e Jesus os reprovou constantemente. E ele disse certa vez: mas ao ver muitos dos fariseus e saduceus vindo para ele, para onde ele estava batizando, lhes disse: raça de cobras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Então eles tinham uma vida de fachada, uma vida de sofisma, de aparência, e eles não arrependiam dos seus erros, não é? Eles estavam, a Bíblia diz, como sepulcros caiados, cheios de lápides enfeitadas por fora, mas por dentro estavam cheias de ossos imundos, né? Ossos podres. Jesus então os advertiu que a sua religiosidade era uma mera capa de aparência e que isso não mudava a vida deles e que isso não significava arrependimento. Arrependimento não é revestir-se de uma aparência e passar por bonzinho, fingindo ter virtudes que não temos. Arrependimento é quebrantamento interior verdadeiro, reconhecimento das nossas falhas. Na letra E, arrependimento não é um mero reconhecimento da verdade. Amém? Então veja bem, a posse de um conhecimento intelectual da verdade não garante necessariamente que a verdade tenha se tornado uma realidade viva na vida dessa pessoa. Cremos com as nossas cabeças e crermos com o nosso coração são duas coisas diferentes. Ou seja, ter um conhecimento mental das coisas é uma coisa, e ter um conhecimento com aceitação no coração é outra coisa. A palavra hebraica para conhecer significa experimentar, né? Então, conhecer a Deus é experimentar do caminho de Deus para as nossas vidas e não ter uma teoria sobre os caminhos de Deus. E a palavra de Deus nos adverte dizendo o seguinte: não sejam como seus pais, falando dos pais dos israelitas, né? Os primeiros profetas lhe suplicaram em vão para abandonarem os seus maus caminhos, dizendo: venham e volte, diz o Senhor, volte-se para mim. Mas não, eles não queriam ouvir a mensagem, não prestaram atenção absolutamente. Zacarias 1:4. E em Tiago, né, a palavra de Deus também fala sobre isso. Em Gálatas 5:19, em Efésios 5:5, fala que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E quem ouve a palavra e pratica, né,
obedece, arrependendo dos seus erros quando confrontados com essa palavra e muda de vida, então essa pessoa, ela é bem-aventurada. E a palavra de Deus, né, diz que o diabo conhece a palavra de Deus. É tanto que ele citou a palavra de Deus para Jesus lá no Monte da Tentação. Mas a Bíblia diz que ele crê, que estremece diante de Deus. Ele sabe o que é certo, mas a Bíblia diz, ele não obedece. Então não adianta. Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Ou seja, não arrependem das coisas erradas que estão fazendo e não mudam de vida, não é? Então isso não adianta. No terceiro tópico, né? O que é o arrependimento? Então nós vimos o que não é o arrependimento. Agora vamos ver o que é o arrependimento. O arrependimento, na letra A, é o abandono do pecado. Amém? E diz assim, não seja como seus pais, os primeiros profetas lhe suplicaram em vão para que abandonasse os seus maus caminhos, mas eles não quiseram ouvir. É o que está em Zacarias 1,4, né? Então veja bem vocês, né, que eu já tinha lido esse versículo, né, que não adianta uma pessoa ouvir e não tomar a atitude. Tem que resolver, tem que decidir tomar uma atitude, né? Falar igual Zaqueu, quando ele encontrou Jesus, ele desceu da árvore e disse, eu decido hoje, não é? Restituir todas as pessoas que eu roubei, eu decido retribuir eles 4 vezes mais, todo mundo que eu defraudei. Então naquela hora ele estava mostrando o seu arrependimento e a sua decisão de mudar de vida, tá? Então é necessário abandonar o pecado, romper com o pecado, dar meia volta, né? E tomar a decisão de caminhar na direção de Deus e da sua vontade. Então é necessário atitude. Nós precisamos decidir, né? É a decisão que manda. Eu decido que não quero mais esta vida de pecado, que vou obedecer a palavra de Deus e tudo que a palavra de Deus disser eu vou fazer e vou me esforçar para fazer. E se eu errar, eu vou arrepender de novo e vou continuar tentando obedecer a Deus plenamente. Amém? Letra B. Arrependimento é abandono do mundo. A palavra diz, porém, se amar este mundo maligno e tudo o que ele oferece, pois quando vocês amam estas coisas, vocês demonstram que não amam a Deus de fato. 1 João 2,15. Né? Noutra tradução diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o mundo? As concupiscências, né? Os desejos carnais, né? Os prazeres ilícitos, né? O egoísmo, a arrogância, o orgulho, né? O sistema de um modo geral que está por aí contrário completamente aos princípios de Deus. Isto é o mundo. E arrependimento é abandonar isto, tá? Terceiro lugar é abandono do ego. E diz, ele morreu por todos, para que todos os que vivem, tendo recebido a vida eterna da parte dele, pudesse não mais viver para si próprios, mas viverem para agradar a Deus e a Cristo, o qual morreu e ressuscitou por eles.
Então, uma vez que nós nos convertemos, nós precisamos parar de viver em busca de agradar a nós mesmos, de pensar só nas coisas que eu quero, de buscar só as minhas realizações. Eu preciso pensar primeiro em agradar a Deus e fazer sua vontade. Isto é o que acontece como consequência na vida de quem se arrependeu. A Bíblia diz que quem está em Cristo está crucificado para si mesmo e que não vive ele, mas Cristo é quem vive nesta pessoa. Gálatas 2:20. Então é muito importante a gente abandonar, tirar o ego do trono da nossa vida e deixar Cristo assentar no trono da nossa vida e reinar dentro de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que Jesus falou, né? No último versículo lá de Mateus 6. Então é muito importante nós renunciarmos o ego. Claro, nós podemos ter sonhos, ter ideais de vida, desde que não comprometa os ideais de Deus para nós. Amém? E na letra D, né? Arrependimento é abandonar, sair do domínio do inimigo sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que quando Jesus apareceu a Paulo e deu a incumbência para Paulo ser um pregador do Evangelho em Mateus 26:18, ele diz que estava resgatando Paulo do mundo e enviando ele para abrir os olhos das pessoas, para que eles vissem a sua verdadeira condição diante de Deus e para que essas pessoas pudessem arrepender e viver na luz de Deus e não mais viver nas trevas fazendo a vontade de Satanás. Pode conferir lá em Atos 26:18. Como foi que Deus enviou Paulo e qual era a incumbência dele para pregar o Evangelho. A mensagem dele era esta, né? E na letra E, arrependimento é conversão, né? Diz assim Zacarias 1:3: Portanto, diga ao povo, isto é, que o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: voltem-se para mim, declara o Senhor Todo-Poderoso, e eu retornarei para vocês, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, arrependimento é dar meia volta na vida, não é? Está caminhando numa direção, volta-se completamente para outra direção. Agora vou andar na direção de Deus e fazer a vontade de Deus. Vou buscar o conhecimento da vontade de Deus com a predisposição de fazer o que Ele manda. À medida que eu vou aprendendo o caminho de Deus, a vontade de Deus, a doutrina, o ensino de Deus, eu vou praticando na minha vida e vou entrando nestas práticas constantemente na minha vida. Por isso é importante conhecer as Escrituras Sagradas, porque nelas nós conhecemos a vontade de Deus. Amém? Na letra F, né? E última, a conversão é um novo estilo de vida, tá bom? O arrependimento nos leva para uma conversão e esta conversão é um novo estilo de vida. E Paulo disse em Romanos 6,13: não apresentem mais os membros do seu corpo como instrumentos do pecado e de iniquidade, mas ao invés disso, ofereçam os seus corpos a Deus como aqueles que foram ressuscitados. Eu não falei na lição passada da ressurreição que nós já estamos potencialmente ressuscitados, que espiritualmente já nascemos de novo para uma nova vida com Deus? Como ressuscitados, e ofereça os membros do seu corpo a Deus, dos seus corpos a Deus, para a prática da retidão. Romanos 6:13. Agora, para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa.
O arrependimento não é só para quando a gente se converte lá atrás. Não é só para o dia da nossa conversão. O arrependimento é uma constante na vida do cristão. Porque a gente ainda erra. Mas nós precisamos ser humildes para reconhecer nossos erros. Jesus, quando ele escreveu para a igreja de Éfeso, ele disse lá em Apocalipse 2:5: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Arrepende-te, pois, e volta às práticas das primeiras obras. E se tem uma coisa que nós, como cristãos, precisamos nos arrepender, irmãos, é porque muitos de nós já abandonamos o primeiro amor. Quantas vezes nós temos que nos arrepender, irmãos, porque não praticamos o perdão e guardamos mágoas no coração contra pessoas? Quantas vezes nós temos que nos arrepender dos maus pensamentos que permeiam nossa cabeça? Quantas vezes nós temos que nos arrepender porque ofendemos pessoas e não pedimos perdão para elas? Quantas vezes nós temos que nos arrepender pelo mau testemunho que damos diante dos que não conhecem a Jesus e diante da nossa família? Quantas vezes temos que nos arrepender por nossa negligência em relação às coisas sagradas, a nossa adoração a Deus, o nosso culto pessoal? Quantas vezes temos que nos arrepender, irmãos, de tantas coisas e nós muitas vezes não nos arrependemos? Então, vamos aprender esta lição. Sem arrependimento não há mudança. Sem arrependimento não há lavagem do passado, não há limpeza da ficha. Somente pelo arrependimento. Arrepender é compungir o coração, é reconhecer que ofendeu a Deus. Além de entristecer, é reconhecer e tomar atitudes de mudança, não é? Que Deus então nos abençoe para que possamos praticar o arrependimento constante em nossas vidas. Fique na bênção, fique na paz. Até a próxima. Compartilhe a mensagem com pessoas que você sabe que precisa da palavra de Deus e assine o nosso canal Israel Gouveia no YouTube. O Deus de Israel te abençoe.